Eu sou Simone Eleutério, artesã do time de artesãos da Círculo, e hoje eu vou trabalhar com vocês esse cesto em crochê, que é uma peça super tendência. Para trabalhar o cesto, eu vou usar o barroco macramê da Círculo. Eu usei 3 novelos, já que o meu cesto, como vocês viram, é um tamanho bem grande. Mas você vai usar de acordo com o tamanho escolhido, porque durante a aula eu vou mostrar para você que você pode escolher o tamanho desejado, o tamanho do cesto que você queira. Vou usar também agulha para crochê número 7, tesoura, agulha de tapeçaria para o arremate, alça em formato de argola, essa daqui tem 14 centímetros, e vou usar também o endurece da Círculo. Inicio o cesto fazendo o anel mágico. Deixo os 2 dedos, a pontinha que eu não vou usar eu deixo de frente para mim e dou uma volta completa nos 2 dedos. Passo a agulha por dentro dessa laçada, busco o fio, seguro e faço uma correntinha. Aqui eu já tenho o anel mágico, eu posso diminuir um pouquinho o tamanho puxando e faço 6 pontos baixos. Eu não conto a correntinha como um. Depois da correntinha, começo a contar os pontos e trabalho 6 pontos baixos no total. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Depois que eu terminei os 6 pontos baixos, eu puxo, fechando o anel. Essa pontinha ainda está solta, mas eu arremato depois no final. Agora, eu vou pular a correntinha e vou começar a trabalhar a base do cesto, fazendo a segunda carreira, onde eu faço 6 aumentos. Venho em cima do primeiro ponto e faço um ponto baixo. Então, eu não fecho a carreira, eu já venho diretamente em cima do primeiro ponto e faço um ponto baixo. Esse é o primeiro ponto da segunda carreira. Faremos 6 aumentos. Quando eu falo aumento, são 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto. Então, já havia feito um, venho, faço mais um ponto. Próximo ponto, novamente, faço um ponto baixo, volto nele mesmo e trabalho mais um ponto baixo, ficando com 2 pontos baixos juntos, formando o aumento. Eu tenho 6 pontos na primeira carreira, na segunda, fazendo 2 pontos em cada um dos 6, ficaremos com 12 pontos baixos no total. Segunda carreira já finalizada, tiro o marcador e dou início à terceira carreira, onde faremos um ponto e um aumento. Faço meu primeiro ponto, volto o marcador e sigo com a carreira. Fiz um ponto baixo, o próximo eu faço o aumento, 2 baixos juntos. Próximo ponto, um ponto baixo. Próximo, o aumento, os 2 baixos juntos. E dessa forma eu trabalho até circular toda a carreira, onde ficaremos no total com 18 pontos, fazendo um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo e um aumento. Carreira finalizada, eu sempre tiro o marcador e já faço o primeiro ponto para não perder a contagem. Volto o marcador. Essa é a quarta carreira, onde faremos 1, 2 pontos baixos e um aumento. Isso novamente por toda a carreira. Trabalho
2 pontos e o aumento, os 2 baixos juntos. Ao final dessa carreira, ficaremos no total com 24 pontos. Finalizei a quarta carreira e já iniciei a quinta. Aqui nessa quinta carreira, eu vou continuar com o mesmo processo de aumento, 6 aumentos ao longo da carreira, um ponto baixo que fica mais entre um aumento e outro em cada uma das carreiras. Porque eu tenho 6 pontos na primeira, 6 aumentos na segunda, na terceira eu fiz 1 ponto e um aumento, na quarta 2 pontos e um aumento, agora 3 pontos e um aumento, depois 4 pontos e um aumento, 5 pontos e um aumento, 6 pontos e um aumento, e assim por diante, até completar 15 carreiras, ficando com 13 pontos e um aumento. Por que que eu parei aqui e estou dizendo essa contagem para vocês? Porque eu posso, a partir dessa mesma base, dessa mesma contagem, fazer o cesto do tamanho que eu queira. Por exemplo, eu posso trabalhar ele aqui com 10 centímetros de diâmetro, fazendo um cesto bem pequenininho, ou com 15, 20, 30, 40, enfim, dependendo o tamanho que você queira, você trabalha o fundo do seu cesto. Como eu disse, eu vou trabalhar o meu aqui até completar as 15 carreiras. Na carreira de número 16, eu faço o nivelamento e depois já subo a base do cesto. Já finalizei as carreiras de base do cesto, onde temos 13 pontos baixos e um aumento. Agora, eu vou fazer a carreira de nivelamento para tirar essas marcações dos cantos dos aumentos. Temos os 6 aumentos ao longo da base e depois vamos trabalhar a parte lateral, a base do cesto. Para tirar essa marcação, eu faço o seguinte: eu começo a minha carreira normalmente e trabalho um ponto baixo para cada ponto de base até chegar no primeiro aumento da carreira de base. Quando eu chegar nesse primeiro aumento, eu volto para fazer aqui a mudança do aumento e dessa forma ficamos com ele bem mais arredondado, tirando essa acentuação aqui, essa marcação que fica com aumento sobre aumento. Trabalhei até chegar aqui no primeiro ponto do aumento da carreira anterior. Sempre fizemos, desde o início do fundo do cesto, o aumento no segundo ponto do aumento de base. Então, aqui temos 2 pontos, o aumento, no segundo dos 2, eu fiz o aumento, e assim desde o início. O que eu faço para manter o aumento nessa carreira de nivelamento e tirar a marcação? Eu não faço aumento sobre aumento, ou seja, no primeiro e segundo ponto do aumento de base, eu faço um ponto baixo. E no ponto seguinte, depois do aumento, no primeiro ponto de base, depois do aumento, agora nessa carreira eu faço os 2 baixos juntos, ficando com o aumento um ponto depois do aumento de base. Agora, sigo novamente, um ponto baixo para cada ponto, inclusive sobre os 2 pontos do aumento. Um ponto baixo e um ponto baixo. Quando eu chego no primeiro ponto de base, depois do aumento, eu faço o aumento nessa carreira de nivelamento. Então, é como se eu deslizasse o ponto, um
ponto depois, fazendo o aumento. Olha só, aqui já conseguimos ver como ele arredonda. E aqui, como eu tenho a marcação do aumento, aumento sobre aumento por todas as carreiras de base. Eu vou fazer até o final, volto para finalizar essa carreira e já falar das carreiras seguintes, que são as carreiras da base do cesto. Cheguei ao final da carreira, eu tenho aqui o aumento, e a exemplo do que eu já fiz nos outros, aqui eu também trabalho um ponto baixo para cada ponto do aumento, e trago o meu último aumento da carreira sobre o primeiro ponto que fizemos nessa carreira de base, para que eu mantenha os 6 aumentos ao longo da base. Agora, eu vou começar a subir a estrutura do cesto. E essa parte é bem simples. Se você quiser, você pode deixar o marcador aqui, passando por dentro da laçada desse, que é o último ponto da carreira do fundo do cesto. E agora, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, até formar toda a estrutura, ou seja, eu posso trabalhar esse cesto com 15 centímetros, com 20, com 30, com 40, a altura do cesto, você que determina. Um ponto baixo para cada ponto de base e o que acontece ao longo das carreiras. Aqui a base, o avesso virado para dentro, circulando as carreiras, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, ele vai começar a virar aqui, formando mesmo a estrutura. A primeira carreira eu não vejo muito isso ainda, porque eu ainda tenho os aumentos que ficaram da base. Trabalhando carreira a carreira, eu já vou vendo essa estrutura subindo a base. Eu vou fazer algumas carreiras e volto para mostrar para vocês como isso acontece. Então, agora não tenho final e começo de carreira da mesma forma, trabalhando só em carreiras circulares, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Trabalhei 18 carreiras, contando da última carreira de aumentos até completar as 18. Agora, eu vou fazer o acabamento em volta de toda a lateral e também essa carreira, que é uma carreira toda em pontos baixíssimos, ela reforça e dá mais sustentação para o cesto. Lembrando, claro, que você pode trabalhar quantas carreiras você queira na altura. Depois que eu cheguei ao final da altura desejada, eu começo a trabalhar em pontos baixíssimos. Passo a agulha pelo ponto, busco a laçada e passo pela laçada do ponto anterior. Dessa forma, eu circulo toda a carreira. Chegando aqui no final, eu volto para fazer o arremate e depois vamos para a aplicação do endurece. Chegando ao final da carreira, eu corto o fio, deixo aqui uns 10, 15 centímetros para arremate e nesse último ponto baixíssimo, puxo o fio e trago ele por baixo das duas últimas laçadas do próximo ponto. Depois disso, aqui no lado avesso, eu pego uma agulha mais fina para facilitar a passagem do fio, levo ele um pouquinho mais para baixo na estrutura do cesto.
E depois que eu passei o fio e ele está aqui já mais para baixo, eu vou fazer o arremate. Eu abro esse fio deixando aproximadamente 12 cabos para cada lado, já que eu tenho 24 fios. E eu vou começar a passar esse fio por dentro das laçadinhas, um para um lado, um para o outro. E eu já venho fazendo o arremate sem precisar dar nó, passando um pouquinho de cola pano por dentro do ponto. Olha só como ela já some. Passo por mais algumas laçadas, novamente a cola pano. E depois, quando eu faço esse arremate por umas 2, 3 vezes, eu já posso vir, cortar o fio e ele já fica arrematado por dentro dos pontos. Eu repito o mesmo processo do outro lado. Cesto já prontinho, agora eu vou para a parte do endurece. Para o processo de endurecimento do cesto, para dar o formato e que ele fique já moldado como eu quero, eu vou usar o endurece, como eu mostrei para vocês no início. Eu vou passar só na parte de dentro do cesto. E o endurece, ele é bem prático, ele é bem cremoso e bem fácil a aplicação. Eu vou fazer só do lado de dentro, para isso eu uso uma luva ou o auxílio de um pincel. É bem fácil, eu venho, passo aqui, eu coloquei só um pouquinho na tampa e venho passando mesmo. Primeiro eu faço todo o fundo e depois a lateral. Para ficar mais fácil, eu vou usar um recipiente que eu tenho, uma bacia que é do tamanho do cesto. Então, depois que eu passo o endurece em toda a base, eu coloco dentro desse recipiente para que ele fique secando ali. Assim, ele já fica no formato bem certinho. Como vocês viram, ó, não é necessário uma grande quantidade. Eu venho passando sem que ele vaze para o outro lado. E geralmente eu faço essa aplicação só uma vez, porque ele realmente já deixa ele bem firminho. Então, eu vou passar em toda a base e depois eu volto mostrando para vocês como eu coloco o molde dentro e dando algumas sugestões. Depois do tempo de secagem, olha só como ele fica super firminho e bem modelado. Agora fica faltando só mostrar para vocês e falar um pouquinho sobre como você pode colocar a sua parte em crochê dentro do molde para modelar mais fácil e também a costura das alças. Aqui eu tenho uma bacia simples de plástico que eu usei como molde do meu cesto. Se você for usar para outras finalidades, o ideal é que você passe um plástico filme, depois passe o endurece na peça e vista esse recipiente, essa bacia, enfim, o pote, o que você for usar ou tiver em casa com um molde de tamanho parecido, porque depois você retira esse plástico filme que não entra em contato com o seu recipiente. Você pode usar um recipiente que você já tem em casa, fazendo o fundo do tamanho do fundo dessa peça que vai servir como molde. Assim fica mais fácil para você modelar a sua peça. Eu geralmente espero a secagem de um dia para o outro. Como eu mostrei para vocês, eu vou usar uma alça de madeira em formato de argola e eu vou colocar uma de um lado, outra do outro. É sempre importante que após a costura da primeira, vocês meçam para que a
outra fique exatamente na mesma direção. Então, podemos tanto medir com a fita métrica ou contar os pontos de um lado e do outro para que elas fiquem na mesma posição. Aqui eu já coloquei 3 fiozinhos, dando um nozinho, só passando de um lado ao outro do cesto, para que a argola fique posicionada e dessa forma facilite a costura. Da mesma forma que eu fiz os 3 pontos aqui, coloquei os 3 fiozinhos, eu venho com a agulha de tapeçaria, eu posso fazer essa costura tanto com o fio que eu estou trabalhando, no caso aqui o barroco macramê, ou posso também trabalhar com um fio mais fino, posso fazer a costura com o fio Anne, com o fio Clea, combinando com a cor, né, no mesmo tom do que você trabalhou o seu cesto. Para fazer a costura, como eu disse para vocês, eu vou seguir esses 3 pontos, então eu vou passar várias vezes por dentro e por fora, tanto na parte de cima e aqui na parte de baixo. Assim a alça aparece e fica uma costura bem artesanal. Então, aqui de forma bem simples, não tem segredo. Depois que eu passo, eu já posso tirar esse primeiro que eu coloquei aqui só para marcação, eu posso tirar no final também. E eu arremato essa sobrinha de fio exatamente como eu mostrei para vocês na base do cesto. Então, eu vou terminar a costura do meu e volto mostrando a peça já finalizada. Já guardei o tempo de secagem do arremate, terminei a costura das alças e olha só o nosso cesto prontinho. Bem, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e compartilhar o vídeo com seus amigos. E até a próxima. Tchau, tchau!